que ela esteja. Né? Então, eu aqui como psicoterapeuta que trabalho com crianças, é na escola, é nas ruas, né? É com os políticos mesmo, e o político mesmo de político mesmo, falo, né? Nos órgãos aí de governo, né? Nos conselhos, está trazendo essa possibilidade de uma mudança de perspectiva, né? Enfim, né? Pensei um pouco por aí, né? Não temos as soluções, mas acho que temos alguns horizontes, assim, alguns caminhos a trilhar, né? Que envolvem essa perspectiva, assim, né, em relação à infância, tirar a perspectiva biológica como central, né, essa perspectiva, né, individual como central, e convidar, né, olhar a infância atravessada, como sendo atravessada por todas as dimensões da sociedade, né, e mais, daí eu acho que é bem interessante pensar, ela constituindo essas outras dimensões também, né, porque até nos grupos de pares, grupos de crianças, culturas infantis, como alguns autores chamam, né, a gente vê a reprodução de todos os preconceitos, né, sociais, né, perspectivas racistas, os preconceitos de gênero, né, eles estão reproduzidos, vividos, vivenciados e então constituídos, objetivados, né, construindo o mundo pelas próprias crianças, inclusive, né. Enfim, então elas também constituem, né. Resgatar esse poder da infância como transformadora pode ser um caminho nesse sentido, já que a criança tem um olhar do novo, né? Essas coisas não estão sedimentadas, consolidadas, os preconceitos, as discriminações, elas estão ali em constituição, mas talvez uma mudança aqui, né, possa ser, nesse momento da vida, possa ser interessante, né? Então, acho que é trabalhar também com os vários agentes que convivem com as crianças, né? Então, a psicologia teria que usar mais também, sair da clínica, né, do espaço da clínica, eu acho, para dialogar mais com as outras camadas que constituem a realidade humana e a subjetividade. Por aí. Enfim. Isso aí. Eu queria... Assim. Agora já tá, não? Eu queria endossar a fala das colegas, né? E acrescentar 2 detalhes que me fizeram pensar. Primeiro é que eu me lembrei de quando eu entrei em contato pela primeira vez com, não digo profundidade, mas com a necessidade de aprofundamento, né, nas ideias do Sartre e de outros, né, que foi em 85. Eu fiz, embora a minha universidade seja uma universidade particular, né, eu fiz uma seleção, né, não chegou a ser um concurso, mas era uma seleção para uma disciplina de Sistemas e Teorias em Psicologia 2, que era uma disciplina optativa que tratava de fenomenologia, existencialismo e humanismo, né? E eu me vi num dilema, meus colegas dando corda para eu fazer, né? E eu fiz, né? Estudei o que eu pude, né? Era um universo novo, eu conseguia falar de gestalterapia, de abordagem centrada na pessoa, de psicodrama, que eu tinha uma experiência técnica concreta, né? Fiz formação e tinha contato com isso, mas eu não sabia dizer praticamente nada, né, sobre as filosofias, Heidegger, Buber, Sartre, Husserl, né, e por aí vai. Brentano, descobri o Brentano, né? Mais uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu li o Sartre, eu sentia algo diferente, me dava sempre a impressão que ele estava falando das pessoas concretas, não simplesmente de ideias, né? Isso me mobilizou muito, embora eu tenha levado muito tempo para investir mais diretamente nisso, isso sempre foi um norte para mim, né? Eu acho que a filosofia é importante, mas essa coisa, né, que a gente está chamando de político é essencial, mesmo na clínica mais tradicional. E a segunda questão que eu queria acrescentar, vai por aí, é que essa questão da psicologia existencial ou existencialista,
eu acho que ela tende a isso, né, que as meninas falaram, mas depende muito da disponibilidade do próprio psicólogo, né, de se envolver, se engajar e se mobilizar com questões que muitas vezes são incômodas, né, sobre o ser humano, né, porque às vezes eu fico impressionado, né, nesse momento político, social horroroso que nós vivemos, de encontrar colegas que defendem o atraso, o preconceito, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? E eu fico, como é que você pode, né, ser mulher, ser gay, ser negro e apoiar uma política que vai contra isso e que, né, despreza as pessoas, que desconsidera, e para dizer o mínimo, né? Então, acho que depende também muito dessa coisa, né, que a gente falar de assumir posições, né, e lidar com isso, não, tanto nas pequenas políticas quanto nas políticas maiores, né, que nós estamos envolvidos, né, a todo momento, né, e com um certo choque nos últimos tempos, né. Não sei se responde. Muito bem, muito obrigado aos 3 participantes. Eu só gostaria de fazer assim, vamos abrir então para fazer uma rodada de perguntas. Eu acho que nós podemos fazer a rodada de perguntas com quem quiser fazer perguntas, especificamente para um ou para os 3 participantes. A gente faz uma rodada com as respostas para a gente encerrar pelo adiantar das horas. Acho que fica bom assim, né? Então, gostaria que vocês pudessem, né, e fizessem de fato as perguntas, abrissem o microfone e fizessem, para que nós tivéssemos então as respostas dos participantes. Ok, alguém já levantou a mão? A Paola pode fazer. Fazemos as perguntas e depois uma rodada de respostas, tá? Ok, oi, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo bem? Posso falar? Tá, ok. Primeiramente, eu estou um pouco nervosa porque, ok, eu sou muito fã da Daniela Schneider. E a prof, a Zuzu é minha professora na Unisul, né? E a Zuzu sabe que eu sou fã dela há um tempo já. Mas eu tô um pouco nervosa porque a Daniela, é a primeira vez que eu vejo a Daniela ao vivo, né? Tipo, ai meu Deus, ok. Aí, essa é a realidade. O Boris eu não conhecia, né? Oi, Boris, Gente prazer. como a gente, fique fly, não descabelar. E aí, enfim, eu e mais um grupo de estudantes na Unisul, só para contextualizar um pouco, né? A gente criou um grupo de estudos, inclusive, né, sobre o seu livro, né, Sartre e a Psicologia Clínica. Então, a gente tá ali, né, tentando coletivamente compreender o livro, né? Enfim, a teoria, enfim, tudo, né? Basicamente, é a nossa Bíblia, né? Mas não querendo me remeter a nenhuma religião, porque não me vem ao caso, na verdade. Não suporto. Mas, enfim, para contextualizar, tem algumas umas dúvidas pertinentes, sim. Inclusive o Matheus, que é um amigo nosso, ele está aqui. Só que eu não sei se ele está aparecendo, não sei se ele está me ouvindo. Que ele faz parte do grupo de estudos também, né? E a dúvida é com relação a um conceito que ainda, eu acho que ainda me é muito caro para entender como, não sei, a partir do livro, né, a partir das discussões, eu acho que tem a ver com angústia também, como o Boris tinha falado, mas é o conceito de falta, né, como ainda fica um pouco nublado, mas eu não sei se necessariamente né, eu acho que é para ficar nublado mesmo, não sei, enfim.
não sei se Sartre se adentrou muito nisso, enfim, sobre como Sartre entenderia a falta, na minha compreensão, ainda é um pouco de uma apreensão ali, como você falou no começo, Daniela, né, de uma que ao mesmo tempo que Sartre ele se distancia de Freud, mas ele se apropria de Freud, né? De uma certa forma, né? Não sei, posso estar falando besteira, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas quando ele fala aqui, tipo, tem só para, né, ver aqui o trecho que eu peguei, quando ele fala como desdobramento de o homem ser seu futuro, poder-se afirmar que ele é suas possibilidades de ser. A possibilidade é aquilo que falta ao homem, que ele busca para ser completo, para coincidir consigo mesmo. Pronto, essa é um parágrafo, né, uma frase, enfim, que ela fica, né, ali, pega ainda assim, não sei se me fiz entender, mas acho que é por aí que eu começo a minha dúvida. Tipo, o que seria coincidir consigo mesmo, né? O que é necessariamente essa falta? Quando me vem a palavra falta, me remete à psicanálise, né? Então, aí acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, Paola, obrigado pela pergunta. Gostaria de saber se tem mais alguém, que aí nós já faríamos uma rodada de perguntas e respostas antes do encerramento. Não havendo. Então, Daniela, fica à vontade, então, para fazer a resposta e os colegas também complementarem, se assim acharem importante. Bem, então vou fazer a resposta e vou fazer a despedida, Ismael, dado ao adiantado da hora. Pode ser. Isso? Sim. Tá. Bem, Paola, primeira coisa, gente, como a gente, né? Sem idolatrias, né? E eu sempre digo, né? Eu estava dando aula na especialização da Unisul esses dias, e aí eu falei, vocês me larguem, me soltem, vocês vão para Sartre. Me solta minha mão e vai para a fonte, né? Vai chegar lá, tudo bem, passe por mim, mas vá adiante, né? Porque o grande tchan é a gente se aprofundar em Sartre, depois também entender as interlocuções dele com outros, né? Aí, com certeza. Mas, assim, é bem interessante essa questão que você traz da falta, né? Nessa passagem aí que você está lendo. Aqui, neste caso, é uma discussão que eu entendo que não tem a ver com a noção de falta psicanalítica, porque daí tem a ver com a ausência do falo e toda aquela mística, estou chamando de mística, para dizer a verdade, psicanalítica, né? Que coloca uma ênfase nessa questão da sexualidade, logicamente, sexualidade entendida de forma ampla aí na psicanálise, né? Mas a falta aqui, né, é mais dentro de uma discussão filosófica, né? E, na verdade, quando ele está falando que na medida em que o futuro é o nada de ser, é um nada, né? Porque ele não é, o futuro não é. Por exemplo, você é estudante ainda, né? Você não é psicóloga, mas este não ser psicóloga move você a estar aqui num sábado a manhã inteira acompanhando uma discussão, né? Ou seja, este não ser, este nada, ele que falta a você dá sentido, né? Às tuas escolhas e à tua completude, certo? Então,
a falta aí é justamente o nada que se impõe e entra, né, como diz o Sartre, como uma espécie de quilha que atravessa o ser e constitui mundo, né? Então, a falta aí como não ser. Bem, aí tem toda uma discussão que dá para aprofundar aqui, porque o Sartre tem toda uma crítica ao que ele vai chamar de projeto de fracasso da civilização ocidental, que é o projeto de um sujeito coincidir consigo mesmo, porque coincide consigo mesmo quem é Deus, quem não tem contradição, né? Por isso que sempre leiam Simone também, né? Tem o livro da Simone de Beauvoir, que é Por uma Moral da Ambiguidade. E neste livro ela vai marcar o quanto que a ambiguidade de ser é aquilo que nos define como sujeitos. Então, a gente tem o direito ao erro, ao equívoco, né? As contradições são constitutivas da nossa vida. E não aceitar a contradição, não aceitar a ambiguidade da vida, é perseguir um projeto de perfeição impossível. E aí o Sartre vai fazer uma crítica ao movimento ocidental, que é aqueles que ali na Simone de Beauvoir ela vai chamar do homem, o homem certo, o homem que se exige sem poder conceder-se o direito ao erro, etc., né? E que isso, na verdade, é um projeto de fracasso. Então, veja, a falta é constitutiva porque nós somos um vir a ser. E a tentativa de evitar a falta é que é justamente o projeto de fracasso, né? Que é o momento em que você não coincide com você mesmo. Aí, bem, aqui não vou aprofundar isso, lógico, com a barriga roncando de fome aqui nesse sábado, meio-dia e tanto, mas tem toda uma discussão aqui de Sartre com Heidegger, porque o Sartre é um crítico dessa noção de que o homem é um ser para a morte, porque a morte é justamente o momento em que o sujeito coincide consigo mesmo, porque já não há mais futuro, já não há mais falta, só há em si aquilo que ele foi, tá? Então, na verdade, aqui a discussão da falta é essa falta que vem pelo processo de nadificação, que é um futuro que se põe, que não é, né? E que dá sentido ao movimento, às escolhas e constitui história, etc. E que tentar não dar espaço à falta é justamente o projeto do fracasso. E aí a crítica a Heidegger de dizer que o homem é um ser para a morte, porque a morte é quando a gente coincide, né? E, portanto, daí tem toda uma discussão do corresponder. Sabe? A gente não tem que corresponder, a gente tem que se dar a cara a tapa, errar, se equivocar, né? Nós aqui hoje nos equivocamos um monte, erramos, não conseguimos colocar a apresentação, e isso, o Ismael não conseguiu colocar o chat, não vai se suicidar por causa disso, ninguém vai se suicidar saindo daqui por causa disso, certo? Na base do suicídio, tá, tem essa racionalidade ocidental da exigência de um sujeito que coincida consigo mesmo, que não possa falhar, que tenha que ser absolutamente perfeito, né? E não é de graça que as mentalidades conservadoras, que as culturas com maior exigência, como, por exemplo, a cultura alemã, sejam as culturas onde essa questão do suicídio esteja mais forte. Por exemplo, a gente sabe que as cidades aqui de Santa Catarina, que a gente tem um alto índice de suicídio, as cidades que a gente tem o maior índice de suicídio são as cidades de cultura alemã, justamente pela não possibilidade de ambiguidade, de contradição e a exigência absoluta de perfeição, né? Então, nos abramos para a falta, né? Porque estar incompleto, em constante construção, é o que dá o sentido do viver.
É isso. E com isso, né, me despeço, agradeço o espaço. E me superem, por favor. Vão para a sala. Um instantinho para dizer a Carol, é? Teu nome? Sim, senhora. Paola. Paola, né? Paola, ela é ótima mesmo, viu? Tá vendo? Aí, o oráculo, se a gente estimular, ele fala, ela, né? Ela é boa mesmo, né? Aí me lembrei de uma amiga nossa, você conhece, a Daniela Virginia Moreira, que eu convidei uma vez para ir na minha turma, e tinha uma aluna meio desavisada, aí, né? Quando soube que era a Virginia Moreira que estava lá, quase que desmaia, né? Porque, professora, eu achava que a senhora era bem velhinha, eu lia os seus textos, eu achei até que a senhora já tinha morrido. De tão assim. Não. Ó, cuidado, Daniel. Você vai ficar no panteão. Muito Mas bem. ela deu uma aula, não foi? Aí, ó, explicou, foi muito. Né? Não faltou mais nada para a gente dizer. Exatamente. Boris, Zuleika, então, gostaria de ouvir a fala final de vocês, né? E encerrando, então, esse nosso primeiro dia. Já de antemão agradecendo a gentileza da contribuição de vocês, terem cedido o espaço do tempo de vocês num sábado pela manhã. Fico muito feliz e espero poder retribuir sempre em parcerias futuras, sempre que pudermos fazer alguma coisa juntos. Eu gostaria de deixar então a fala final, né, de vocês e agradecendo também todos que ficaram até agora. Nós tivemos uma média aí de 70 e poucos participantes, tivemos um pouco mais de pessoas inscritas. Esse vídeo vai ficar gravado, né? E depois a gente disponibiliza ele via YouTube para quem quiser assistir, que de repente perdeu. Recebemos algumas mensagens de pessoas que não conseguiram. Então, obrigado a todos, todas que participaram e a fala final dos convidados para a gente encerrar. Muito obrigado. Bom, eu só então agradecendo, né, a oportunidade, prazer de estar aqui. E esqueci de comentar isso, né? Você encontra também uma homenagem ao livro da Daniela. Daniela, mas o seu livro, certamente, né? Os alunos e todos, né? Deveremos ir às fontes sempre, né? Dos autores, mas o seu livro facilitou muito a vida dos professores. Os Né? alunos correm Aí é para uma ele introdução para ótima, né? A psicologia, esclarecer o que eles não especialista. entenderam. Desde que passei a usar os seus livros, fica mais fácil a caminhada, né? Então é isso, acho que eu vou me despedir, né, pelo andar da hora e desejar um bom sábado a todos e bons estudos sartreanos também a todos. E lembrando que semana que vem tem o congresso que a Daniela colocou, né, o Encontro Internacional, estejam lá que acho que vai ser muito bacana para continuar pensando aí a teoria e os desdobramentos da teoria para o nosso tempo. Obrigada. Eu queria agradecer também um encontro tão agradável, né? E aprendi um bocado, né, com a nossa ídola, viu, Paula? E especialmente, né, também com a Zuleika, né? Não trabalho com crianças, mas tenho me encantado com os netos, que é a melhor coisa do mundo, ultimamente. E acho que é sempre bom a gente poder ver gente interessada, mobilizada pelas ideias, né? Acho que isso é uma das coisas que me estimulou com o Sartre, essa coisa de ser instigante, né? Não é uma filosofia meramente reflexiva, né? É concreta e eu acho que isso mobiliza. Não por acaso, quando ele morreu, né, os jovens se sentiram muito sem alguém, né? Foi um dos enterros mais, né, densos, né, que a França já teve, né? 50 mil pessoas, se não me engano, nesse dia. Né? Então, queria agradecer a oportunidade. Desculpem as falhas, a gente vai aprendendo.
Então, muito obrigado a todos, todas, né? Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado aos convidados mais uma vez pela parceria. E nós teremos, então, nosso próximo encontro no dia 5 de dezembro, também pela manhã, né? Com outros convidados para a finalização desse nosso primeiro webinário Sartre, a Psicologia Clínica do Centro Simone de Beauvoir. Obrigado a todos e todas. Um bom almoço. Obrigado também. Muito obrigada. Valeu aí, viva Sartre. Até mais. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Daniela, Abraço. Zuzu, Boris, todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.